Ele tirou minha roupa e nos amamos a noite inteira. E o amor se misturava com sono e sonhos. Sentia-o dentro de mim e o abraçava para ter certeza de que aquilo estava acontecendo mesmo, para não deixar que partisse de repente, como os cavaleiros andantes que algum dia habitavam o velho castelo transformado em hotel. As silenciosas paredes de pedra pareciam contar histórias de donzelas que ficavam esperando, das lágrimas derramadas e dos dias sem fim à janela, olhando o horizonte em busca de um sinal ou de uma esperança. Mas eu jamais passaria por isso, prometi a mim mesma. Não iria perdê-lo nunca. Ele sempre estaria comigo, porque eu escutei as línguas do Espírito Santo, olhando um crucifixo por trás de um altar, e elas disseram que eu não estava cometendo um pecado. Seria sua companheira, e junto desbravaríamos o mundo que estava para ser criado de novo. Falaríamos da grande mãe, lutaríamos ao lado do arcanjo Miguel, viveríamos juntos a agonia e o êxtase dos pioneiros. Isso me disseram as línguas, e eu havia recuperado a fé. Sabia que falavam a verdade. Acordei com seus braços em cima de mim. Já era dia claro, e os sinos de uma igreja próxima estavam tocando. Ele me beijou. Suas mãos acariciaram mais uma vez meu corpo. Temos que ir, ele disse. Hoje acabam os feriados. As estradas devem estar congestionadas. Não quero ir para Zaragoza, respondi. Quero seguir direto para onde você vai. Os bancos abrem daqui a pouco. Posso usar o cartão para pegar dinheiro e comprar roupas. Você me disse que não tinha dinheiro? Eu dou um jeito. Tenho que romper sem piedade com o meu passado. Se voltar a Zaragoza, posso achar que estou fazendo uma tolice. Que falta pouco para as provas. Que podemos ficar 2 meses separados, até que eu termine os exames. E se eu passar, não vou querer sair de Zaragoza. Não posso voltar. Preciso destruir as pontes que me ligam à mulher que fui. Barcelona, disse ele para si mesmo. O quê? Nada. Vamos continuar viajando. Mas você tem uma palestra. Ainda faltam 2 dias, respondeu ele. Sua voz soava estranha. Vamos a outro lugar. Não quero ir direto para Barcelona. Levantei-me. Não queria pensar em problemas. Talvez tivesse acordado como sempre se acorda depois da primeira noite de amor com alguém, com uma certa cerimônia e vergonha. Fui até a janela, abri uma fresta da cortina e olhei a pequena rua à nossa frente. Os balcões das casas tinham roupas estendidas para secar. Os sinos tocavam lá fora. Tenho uma ideia, falei. Vamos a um lugar onde já fomos quando crianças. Nunca mais voltei lá. Onde? Vamos ao mosteiro de Piedra. Quando saímos do hotel, os sinos continuavam tocando, e ele sugeriu que entrássemos um pouco na igreja. Não temos feito outra coisa, eu respondi. Igrejas, orações, rituais. Fizemos amor, disse ele. Nos embriagamos 3 vezes. Caminhamos pelas montanhas. Temos equilibrado bem o rigor e a misericórdia. Eu havia dito uma bobagem. Precisava me acostumar com uma nova vida. Me desculpe, disse. Entramos por pouco tempo. Esses sinos são um sinal. Ele tinha toda a razão, mas eu só ia perceber isso no dia seguinte. Sem entender direito o sinal oculto, pegamos o carro e viajamos durante 4 horas até o mosteiro de Piedra. O teto havia desabado, e as poucas imagens que ainda existiam estavam sem cabeça, exceto uma. Olhei em volta. No passado, aquele lugar deve ter abrigado homens de vontade forte, que cuidavam para que cada pedra estivesse limpa, e que cada banco estivesse ocupado por um dos poderosos da época. Mas tudo o que via agora à minha frente eram ruínas. As ruínas que na infância se transformavam em castelos onde brincávamos juntos, e nos quais eu procurava meu príncipe encantado. Durante séculos, os monges do mosteiro de Piedra guardavam para si aquele pedaço do paraíso, situado no fundo de uma depressão geográfica. Tinham de graça o que os povoados vizinhos precisavam mendigar para conseguir: água. Ali, o rio Piedra se espalhava em dezenas de cachoeiras, riachos, lagos, fazendo com que uma vegetação luxuriante se desenvolvesse à sua volta. Entretanto,
Bastava caminhar algumas centenas de metros e sair do cânion. Tudo em volta era aridez e desolação. O próprio rio, quando terminava de cruzar a depressão geográfica, transformava-se de novo num pequeno fio d'água, como se naquele lugar tivesse gasto toda a sua juventude e energia. Os monges sabiam disso, e a água que forneciam aos vizinhos custava caro. Um sem número de lutas entre os sacerdotes e os povoados marcou a história do mosteiro. Finalmente, durante uma das muitas guerras que sacudiam a Espanha, o mosteiro de Piedra foi transformado em quartel. Cavalos passeavam pela nave central da igreja. Soldados acampavam entre os bancos, contavam histórias pornográficas e faziam amor com as mulheres dos povoados vizinhos. A vingança, embora tardia, havia chegado. O mosteiro foi saqueado e destruído. Nunca mais os monges conseguiram reaver aquele paraíso. Em uma das muitas batalhas jurídicas que se seguiram, alguém disse que os habitantes dos povoados vizinhos executaram uma sentença de Deus. Cristo dissera: "Dai de beber a quem tem sede", e os padres ficaram surdos às suas palavras. Por esse motivo, Deus expulsou os que se julgavam donos da natureza. E talvez fosse por isso que, embora grande parte do convento houvesse sido reconstruída e transformada em hotel, a igreja principal ainda permanecia em ruínas. Os descendentes dos povos vizinhos continuavam se lembrando do preço alto que seus pais tiveram que pagar, por uma coisa que a natureza dava de graça. "De quem é a única imagem com cabeça?" perguntei. "Santa Teresa d'Ávila", respondeu ele. "Ela tem poder, e mesmo com toda a sede de vingança que as guerras trazem, ninguém ousou tocá-la." Ele me pegou pela mão e saímos. Passeamos pelos gigantescos corredores do convento. Subimos as largas escadas de madeira e vimos as borboletas nos jardins internos do claustro. Eu me lembrava de cada detalhe daquele mosteiro, porque estivera ali na infância, e as lembranças antigas parecem mais vivas do que as recentes. Memória. O mês anterior e os dias anteriores àquela semana pareceram fazer parte de uma outra encarnação minha. Uma época a que eu não queria mais voltar, porque suas horas não tinham sido tocadas pela mão do amor. Eu me sentia como se tivesse vivido o mesmo dia durante anos a fio, despertando do mesmo jeito, repetindo as mesmas coisas e tendo sempre os mesmos sonhos. Lembrei-me de meus pais, dos pais dos meus pais e de muitos amigos meus. Lembrei-me de quanto tempo passei lutando para conseguir uma coisa que eu não queria. Por que eu fizera isso? Não consegui encontrar uma explicação. Talvez porque tivesse preguiça de pensar em outros caminhos. Talvez pelo medo do que os outros iam pensar. Talvez porque desse muito trabalho ser diferente. Talvez porque o ser humano esteja condenado a repetir os passos da geração anterior. Até que eu me lembrei do Padre Superior. Um determinado número de pessoas começa a se comportar de outra maneira. Então, o mundo muda. E nós mudamos com ele. Mas eu não queria ser mais assim. O destino me devolvera o que era meu, e agora me dava a possibilidade de mudar a mim mesma, e de ajudar a transformar o mundo. Pensei de novo nas montanhas, e nos alpinistas que encontramos quando passeávamos. Eram jovens, tinham as roupas coloridas para chamar a atenção caso se perdessem na neve, e conheciam a trilha certa até os cumes. As encostas já estavam com pinos de alumínio cravados. Tudo o que precisavam fazer era usar seus ganchos para passar suas cordas e subir com segurança. Estavam ali para uma aventura de feriado, e na segunda-feira retornariam aos seus trabalhos com a sensação de haverem desafiado a natureza e vencido. Mas não era nada disso. Aventureiros foram os primeiros, os que decidiram descobrir os caminhos. Alguns nem chegaram à metade, e caíram em fendas na rocha. Outros perderam seus dedos, gangrenados pelo frio. Muitos nunca mais foram vistos, mas um dia alguém chegou ao alto de um daqueles picos. E seus olhos foram os que primeiro viram aquela paisagem, e seu coração bateu com alegria. Ele havia aceitado os riscos, e agora honrava, com sua conquista,
todos os que haviam morrido enquanto tentaram. É possível que as pessoas lá embaixo pensassem: não tem nada lá em cima, apenas uma paisagem. Que graça tem isso? Mas o primeiro alpinista sabia qual era a graça: aceitar os desafios e ir adiante. Saber que nenhum dia era igual ao outro, e que cada manhã tinha seu milagre especial, seu momento mágico, em que velhos universos se destruíam e novas estrelas se criavam. O primeiro homem que subiu aquelas montanhas deve ter feito a mesma pergunta ao olhar aquelas casinhas lá embaixo com suas chaminés fumegando. O dia deles parece sempre igual. Que graça tem isso? Agora as montanhas já estavam conquistadas. Os astronautas já tinham andado no espaço. Não havia mais nenhuma ilha na Terra, por menor que fosse, que pudesse ser descoberta. Mas sobravam as grandes aventuras do espírito. E uma delas me estava sendo oferecida agora. Era uma bênção. O Padre Superior não entendia nada. Essas dores não machucam. Bem-aventurados os que podem dar os primeiros passos. Um dia as pessoas saberiam que o homem era capaz de falar a língua dos anjos, que todos nós tínhamos os dons do Espírito Santo e que podíamos fazer milagres, curar, profetizar, entender. Passamos a tarde caminhando pelo cânion, lembrando os tempos de infância. Era a primeira vez que ele fazia isso. Em nossa viagem até Bilbao, parecia não se interessar mais por Soria. Agora, porém, me pedia detalhes de cada um dos nossos amigos. Queria saber se estavam felizes e o que estavam fazendo da vida. Chegamos finalmente até a maior cachoeira do Piedra, que junta as águas de pequenos riachos espalhados e atira de uma altura de quase 30 metros. Ficamos parados na margem, escutando o ruído ensurdecedor, contemplando o arco-íris na neblina que as grandes quedas d'água formam. A cauda do cavalo, eu disse, surpresa por ainda saber um nome que já havia escutado há tanto tempo. Estou me lembrando, começou ele. Sim, eu sei o que você vai dizer. Claro que sabia. A queda d'água escondia uma gigantesca gruta. Ainda crianças, quando voltamos de nosso primeiro passeio ao mosteiro de Piedra, ficamos conversando sobre aquele lugar dias seguidos. A caverna, ele completou. Vamos até lá. Era impossível passar por debaixo da torrente de água que caía. Os antigos monges construíram um túnel que sai do ponto mais alto da cachoeira e desce por dentro da terra, até a parte de trás da gruta. Não foi difícil achar a entrada. Durante o verão, talvez existissem luzes para mostrar o caminho, mas nós éramos as únicas pessoas ali, e o túnel estava completamente às escuras. Vamos assim mesmo? Eu perguntei. Claro, confie em mim. Começamos a descer pelo buraco ao lado da cachoeira. Embora a escuridão nos cercasse, sabíamos aonde estávamos indo, e ele pedira para confiar nele. Obrigada, Senhor, eu pensava, enquanto penetrávamos cada vez mais fundo no seio da terra. Porque eu era uma ovelha perdida e tu me trouxeste de volta. Porque minha vida estava morta e tu a ressuscitaste. Porque o amor não habitava mais o meu coração e tu me devolveste essa graça.